Olá, meu nome é Victor de Paiva e vamos dar sequência à correção do PET de Física. O tema da semana 3 é calor. Eu vou fazer um material transcrevendo toda essa aula e todas as soluções apresentadas nesse vídeo em forma de PDF. Então, se você quiser dar uma olhada em um material escrito, veja o link da descrição do vídeo. Vamos para a correção. Considerando o material apresentado, descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais suas unidades de medida. Bom, o calor é uma grandeza física que ela está relacionada com a energia transitando de um corpo para o outro por causa de uma diferença de temperatura entre esses corpos. A unidade do calor é a mesma da energia, que é o Joule. Então, o calor é energia em trânsito que vai sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Agora nós temos que ver qual é a definição de temperatura. Temperatura, ela é a medida da energia cinética média das partículas no interior de um corpo. Ou seja, é a medida da energia de movimento média das partículas desse corpo. Quanto maior é a temperatura de objeto, maior é a agitação das partículas em sua composição, como pode ser visto nesse vídeo de demonstração abaixo. O objeto da esquerda ele tem uma temperatura menor que o da direita, então a agitação de suas partículas também é menor. A unidade de temperatura mais usada entre os cientistas é o Kelvin, representado pela letra K, que representa a escala de temperatura absoluta. Mas a unidade de graus Celsius, que é representada pela letra grau C, é muito mais usada no cotidiano. Questão 2. O calor específico de uma substância indica o valor. Então a questão está pedindo qual que é a definição do valor do calor específico de uma substância. Vamos analisar todas as alternativas e ver qual está mais correta. A. Do seu ponto de ebulição ao nível do mar. O ponto de ebulição ao nível do mar é a temperatura que um composto começa a virar gás quando esse composto está no nível do mar. Então, não tem nada a ver com o que a questão está pedindo. B. A temperatura de um corpo feito com essa substância. Uma substância, ela não define uma única temperatura para um corpo. A temperatura do corpo ela pode variar. Basta que exista condição para essa variação acontecer. E C, da quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. Essa parece correta, mas vamos dar uma olhada nas outras alternativas. D, de sua condutividade térmica no estado sólido. Bom, a condutividade térmica ela está relacionada com quão eficiente um corpo ele conduz energia térmica. Então, quanto mais energia ele recebe ou ele emite em um intervalo de tempo, maior é a sua condução térmica. Isso não responde o que a questão está pedindo. E letra E, a quantidade de calor necessária para fundir 1 grama dessa substância. Essa quantidade de calor que a letra E está falando, ela está relacionada com o calor latente de fusão, uma energia latente de fusão, que tem relação com a quantidade de energia que é necessária para que uma substância seja transformada do estado sólido para o estado líquido. Isso também não responde à questão. Então, a alternativa certa é a C. E por que ela está certa? Segundo a definição do calor específico é a quantidade de energia que um corpo precisa para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Como as escalas Celsius e Kelvin possuem o mesmo valor de variação,
essa definição ela também se aplica para temperaturas dadas em Kelvin. Então, por exemplo, o calor específico do aço é a quantidade de energia que ele precisa receber para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Variar pode ser tanto aumentar quanto diminuir a temperatura. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão 3. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, aqui nós retomamos a discussão sobre temperatura. Letra A. É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Não, essa definição está mais relacionada com o calor e não com a temperatura. Então, não é a letra A. Letra B. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será a sua temperatura. A B está parcialmente correta. A primeira parte ela está correta, só que tem um erro no fim da alternativa. O certo é, no final dessa alternativa, quanto maior a temperatura, maior é a agitação das partículas do corpo. Então a B está errada. O início está certo, mas o fim dela está errado. C. Energia térmica em trânsito. Não, a energia térmica em trânsito ela está mais relacionada com o calor, não com a temperatura. Isso não responde bem o enunciado. D. É uma forma de calor? Não. Calor e temperatura são conceitos diferentes. E letra E. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Sim, a E está correta. Conforme foi falado na questão 1, a temperatura é uma medida da agitação das partículas de um objeto, que tem relação com a energia cinética média dessas partículas. A ligação entre a agitação de partículas e temperatura está bem de acordo com o vídeo mostrado na questão 1. Eu coloquei ele aqui de novo. As partículas de objeto elas ficam vibrando e movimentando todo o tempo. E a temperatura faz justamente a medida dessa agitação nos corpos. Quanto maior a temperatura, maior é a agitação das partículas de um corpo. Então a alternativa correta é letra E. Questão 4. Assinale a alternativa que define corretamente o calor. A. Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. Bom, calor e temperatura eles não são conceitos iguais, como foi visto na questão 1. Então a questão 1 ela resolve uma boa parte dos problemas dessa lista. B. É uma forma de energia contida nos sistemas. O calor até está relacionado com a energia, sim, mas ele não é uma energia que está contida, é uma energia que está sendo transmitida de um sistema para outro devido a uma diferença de temperatura entre esses dois sistemas. C. É uma energia em trânsito de um sistema para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Bom, essa parece correta, vamos dar uma olhada nas outras alternativas. D. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Os corpos frios, eles também podem transmitir calor para outros corpos que estejam em temperaturas ainda mais baixas que eles. Então o calor ele não é exclusivo de corpos quentes. Além disso, a energia térmica de um corpo ela é limitada. Então, não é a D. E letra E. É o mesmo que temperatura. Não, foi discutido já.
calor e temperatura não são conceitos iguais, e isso foi visto já na questão 1. Então a alternativa certa é a C, que, como foi falado na questão 1, o calor é a quantidade de energia em trânsito que é transmitida de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então, se há dois corpos em diferentes temperaturas, o calor vai existir e sempre vai ir do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, vamos para a última questão. Questão 5. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pelo qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Então aqui tem um esquema de um sistema de como funciona esse aquecimento. Essa aqui é a placa que vai receber energia solar e usar essa energia para esquentar a água. Então, como funciona esse sistema? Aqui nós temos o reservatório de água fria. A água fria vai vir por esses tubos aqui e vai passar por essa placa, que, quando ela passar por essa placa, ela vai receber a energia da radiação solar que está incidindo sobre essa placa. E quando essa energia entrar em contato com essa água, a água vai ser esquentada por essa energia. Depois essa água ela vai passar por esses tubos aqui e vai ser armazenada nesse reservatório de água quente. Então o que acontece é que a gente vai ter água fria transformando em água quente graças à energia do Sol. Então vamos analisar as alternativas, ver o que a questão está pedindo. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Vamos voltar no desenho e esse é o reservatório de água quente. A questão está perguntando se ele deve ser feito de metal. A gente deve analisar essa afirmativa. Então, esse reservatório de água quente, ele deve ser feito de metal? Não, ele não pode ser feito de metal, porque a água quente ela deve permanecer quente. E para que isso aconteça, é necessário que o material do reservatório seja feito de um isolante térmico. Porque esse tipo de material, que são os isolantes, esse tipo de material ele faz com que a água quente ela demore mais tempo para esfriar. E o objetivo do aquecimento solar é justamente aquecer essa água. Se a água começar a esfriar muito rápido, não vai valer a pena você fazer uma instalação desse aquecedor. Então, o reservatório de água quente ele não deve ser de metal, ele deve ser de isolante térmico para ele conduzir o mínimo de calor possível para o ambiente. Então, a 1 está errada. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Vamos voltar para o desenho. Nós temos aqui então a placa e o vidro é essa espessura fininha aqui, com um cinza meio escuro. Então, para que serve esse vidro? Essa cobertura de vidro ela faz com que parte da radiação solar que atravessou o vidro ela não consiga retornar para o ambiente. Dessa forma, o vidro ele está retendo ali parte da energia que o Sol enviou para aquela placa, de modo semelhante a uma estufa de plantas mesmo. Então, isso a questão está certa. Nem todos os raios solares ficam presos, mas os que ficam presos, eles ajudam a aquecer a água nos tubos. Então, a 2 ela está correta. Alternativa 3, afirmação 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol.
aquecendo a água com maior eficiência. Então, tem alguma relação entre a cor da placa com o aquecimento da água e a eficiência disso? Voltando aqui no desenho, a placa escura é essa camada bem preta aqui, bem escura, que está aqui em cima do telhado, está logo abaixo, na base aqui do coletor. E o que essa placa escura faz? Superfícies que são escuras, assim como essa placa, elas têm maior capacidade de absorver a energia radiante do Sol. Portanto, a placa ser escura, ela garante uma maior absorção de energia se comparada a placas mais claras. Então, se a absorção de energia é maior, a água será aquecida com maior facilidade. Então, a placa escura ela vai facilitar o aquecimento, justamente porque ela tem capacidade de absorver mais radiação solar se a gente comparar com placas que fossem mais claras. E tem uma observação que o vidro ele facilita a retenção de várias radiações, inclusive aquelas que a gente não enxerga. E a cor escura da placa, ela facilita a absorção da radiação solar em geral, inclusive das cores que a gente enxerga. Por isso que a gente vê a placa escura. Se a gente está vendo a placa escura, quer dizer que ela está absorvendo ali as luzes que o nosso olho consegue enxergar. Por isso que a gente enxerga escura. É como se a gente não estivesse enxergando nenhuma cor. Então, assim como a 2, a 3 está correta e a alternativa certa é a letra E. Então, essas foram as correções da semana 3 do PET de Física. Obrigado por sua atenção e bons estudos.